agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A paz do Senhor Jesus. Queria compartilhar com você uma palavra de ontem, né, revendo umas postagens que eu tinha colocado, e esse versículo falou muito no meu coração. E quando foi nessa manhã que eu acordei, ele continuou, o Senhor ministrando ao meu coração. E quando eu estava ouvindo um áudio que Jó estava falando comigo, compartilhando do que o Senhor faz, e eu estava falando para ela, né, que eu tinha meditado nesse texto, e ela disse: eu vou meditar também. E eu queria nessa manhã meditar com você no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 15 e o versículo 1. E Deus falou muito forte nessa frase que inicia esse versículo, que diz assim: depois destas coisas. E o Senhor começou a falar muito forte mesmo ao meu coração sobre coisas que acontecem na nossa vida, né? No caso de Abraão, quando o Senhor diz depois destas coisas, de Abraão ter deixado, né, fazendo exatamente como Deus havia ordenado a ele, né, assim, de sair do meio da terra, do meio da parentela dele, que o Senhor iria mostrar uma terra, né, onde ele iria habitar. Depois que ele leva consigo o seu sobrinho Ló, que ele gostava muito, né, assim, e houve problemas entre os pastores de Ló e de Abraão, e Abraão, com toda a sabedoria, né, se separa, né, assim. Ló vai para as campinas, né, porque se encanta, né, com as campinas, partes verdejantes, né, assim, porque tem gente que é assim, né, e lá se encontra o Sodoma e Gomorra, onde há uma destruição. E depois de tudo isso ter acontecido, e eu estava refletindo nessa frase em que o Senhor estava dizendo, depois disto, né, porque sempre tem o antes e sempre tem realmente o depois. Você nunca fica com o antes para sempre. Você nunca fica naquela prova para sempre. Você nunca vai ficar naquela situação para sempre, né? Você vê que nunca tem somente o dia de hoje. Tem o dia depois de hoje, né? Assim, segue-se uma sequência, porque sempre vai haver o antes e sempre vai haver o depois. E muitas vezes na nossa vida a gente não quer viver o antes, mas a gente já quer pular para o depois, porque o depois é bem diferente do antes, né? Do que está acontecendo no antes. Quando o Senhor diz, depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão. Né? Então, depois de Abraão ter saído, que Deus tinha falado com ele, tinha sido Deus que tinha o chamado, né, e tinha dado essa ordem. Depois, antes de Deus dizer que depois de todas essas coisas que ele passou, de toda essa etapa da vida que ele passou, o Senhor fala com ele, sabe? E o Senhor estava ministrando isso ao meu coração. Depois dessas coisas, filha, que tem sobrevivido, né, que tem acontecido, tem o depois. E eu maravilhado porque esse depois de Deus, né, quando o Senhor fala para Abraão nesse depois, e ele fala a Abraão, ele traz, ordena um sentimento que Abraão não deveria, né, deixar sobre a vida dele, que era, ele diz, não tenha medo, Abraão,
depois de tudo isso que você está passando, porque existe, pai, Jana, depois disso, tudo que você está passando, né, assim, às vezes, esse tempo, né, assim, que a gente está vivendo do antes de o Senhor tá trabalhando, do Senhor tá fazendo, do Senhor tá agindo, quando a gente vê, né, esse antes, estar vivendo o antes de acontecer o depois de Deus em nossas vidas, né, o que Deus tem preparado para as nossas vidas, às vezes a gente sobrevém sobre as nossas vidas o medo, né? Porque quando o Senhor diz, depois destas coisas, de tudo que Abraão tinha passado, saído do meio da sua parentela, saído daquela terra onde ele cresceu, viveu, tinha amigos, tinha negado, ele já estava ali acostumado, né? Depois de ele sair e peregrinar, né? Seguindo um caminho que ele não sabia, uma terra que ele não sabia onde chegaria, porque o Senhor não dá nem a dica, né, assim, mas diz que vai mostrar, né, uma terra onde ele vai habitar, mas o Senhor não diz aonde né, assim. E a Bíblia diz que depois de ele ter passado por essas situações, de quando o Senhor dá a ordem que ele saia do meio da sua parentela, do meio, né, do seu povo, Abraão, né, assim, leva consigo o seu sobrinho Ló. E se você observar, o Senhor diz, sai do meio da sua parentela, né, assim. E Abraão, ainda sem entender a dimensão, sem compreender, leva o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que mais lá na frente, né, assim, eles se separam porque houve contenda entre os pastores. E a Bíblia diz que Abraão, que tinha a promessa, não era Ló que tinha a promessa, mas Abraão que tinha a promessa. E quem tem a promessa tem uma visão muito elevada. Quem tem uma promessa, né, descansa. Quem tem promessa não tem medo. Quem tem promessa de Deus consegue descansar, consegue, sabe, enxergar, consegue liberar escolhas para pessoas, para quem tem promessa de Deus. Abraão chama Ló e diz, olha, os pastores estão contendendo entre eles, e se tu disseres que vai para a direita, eu vou para a esquerda, se tu disseres que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz, não eu, mas a Bíblia diz que Ló, né, se encanta com as campinas, verdejante, bonito, né, assim, achando que ele que tinha a promessa, que ele ia prosperar ali, né, assim, que ia ser, né, porque se você observar, né, assim, Ló se apartou de Abraão. A Bíblia diz que Ló, né, assim, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles começaram a contender, porque Ló começou a prosperar porque estava com Abraão, né, aquele que tinha a promessa de Deus. E enquanto ele estava prosperando de uma maneira que os pastores deles, né, os servos deles, começaram, pastores, porque eles pastoreavam as ovelhas dele, ovelha animal, né, assim. E ele escolhe a campina, achando que, né, saindo de junto daquele que tem a promessa, né, poderia prosperar, porque a campina era verde, era bonita, e ali ele disse, eu vou prosperar. A Bíblia mostra, né, o fim daquela situação. Deus manda, né, a destruição para Sodoma e Gomorra, e por causa de Abraão, daquele que tinha promessa, Ló não pereceu, né, naquele lugar onde ele escolheu, achando que era farto, que era bonito, né, que ia prosperar, e houve a destruição. E por causa da intercessão de Abraão, ele não foi destruído junto com toda a cidade. A Bíblia diz que depois dele passar isso tudo, o Senhor fala para ele. E ontem, né, assim, enquanto eu tinha visto essa postagem minha mesmo, né, que eu tinha, e o Senhor falou de uma maneira bem diferente comigo. E quando foi agora pela manhã, Jó, né, como eu falei, tinha mandado um áudio para mim,
E eu disse, realmente, eu estava meditando, né, nessa passagem, estava meditando no que Deus estava falando. Depois disso tudo, e Deus me traz aqui para dizer a você, né, depois disso tudo, eu não sei do que você está passando, do que você está vivendo, mas eu quero te dizer que depois disso tudo, depois de toda essa situação, existe uma fala de Deus que acalma o nosso coração. Porque depois de ter passado isso tudo, muitas vezes traz insegurança, muitas vezes traz dor, né? Porque eu posso imaginar que Abraão, né, se entristeceu, né, com a partida de Ló, né? Abraão não se entristeceu porque é o costume, nós somos seres humanos, porque quando a gente lê, né, a palavra de Deus e a gente relê e conhece a história, mas Abraão, ele não conhecia o que Deus tinha preparado para ele. A mesma coisa como Jó. A gente sabe que aquela enfermidade era permissão de Deus, né, de Jó, mas Jó não sabia, ele estava vivendo aquele momento. E muitas vezes tem uma história que você está vivendo, né, assim, que muitas vezes a gente não entende e que esse momento, né, do antes, né, que a gente está passando por essa situação. E aí quando chega o depois de Deus, muitas vezes a gente nos dá medo porque a gente fica pensando, e agora? E agora? O que é que vai acontecer? E agora, né? O que está preparado? E a Bíblia diz que eu entendo e acredito, porque a Bíblia diz que Abraão, para Jesus dizer assim, não tenha medo, Abraão estava com medo. Depois de ter passado por tudo aquilo, a Bíblia diz que Deus fala para Abraão, né? Nessa manhã, depois de você passar pelo que você está passando, eu quero te dizer que Deus está falando para você, não tenha medo. Não tenha medo, né? Assim, porque mesmo quando a gente ainda está no processo, ou a gente está passando e já está chegando depois, né, de Deus na nossa vida, nos causa medo, porque a gente começa a dizer, e agora? O que é que vai suceder da agora e diante? Né? Assim, o que, que vai acontecer? De agora, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele, não tenha medo não, né? Deus está falando para Abraão, aquele que tinha promessa, ele não falou para Ló, né? Assim, ele não falou para o desobediente, ele não falou para o ingrato, ele está falando para Abraão, aquele que tinha a promessa de Deus. Deus está falando para você que tem a promessa, não a você, né, que foi desobediente, né, que se enganchou naquele ou naquela que tinha a promessa de Deus. Deus está falando para você que tem uma promessa, não tenha medo. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do depois, porque Deus conhece o teu coração, né? Talvez você já esteja saindo do processo e aguardando uma promessa de Deus, mas de quando em quando, às vezes vem um medo no nosso coração, né? Amém, né, Jana? Acredito que Deus está falando mais uma vez ao teu coração, né, Jana? Como falou ao meu, né? Como está falando ao meu coração. E a Bíblia diz que o Senhor fala para ele, não tenha medo não, Abraão. Não tenha medo. Depois de você ter passado isso tudo, né? De você ter vivido todo esse momento, o Senhor está dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo do tempo, não tenha medo de como vai ser, né? Não tenha medo. O Senhor traz essa palavra para Abraão, porque Deus conhece o coração daquele que tem a promessa de Deus. Como Deus conhece também o coração do desobediente, é claro, né? Óbvio que essa fala de Deus aqui, não tenha medo, ele não está dizendo para o desobediente, não, porque para o desobediente, né, o pavor se instala sobre a vida realmente. Mas para aquele que tem a promessa de Deus, Deus ele vai, né, ao coração e fala. Ele diz, não tenha medo. Não tenha medo.
Não fique apavorado, não fique amedrontado, né, assim, com o que vai vir, porque esse depois de Deus, o Senhor diz, né, assim, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. A recompensa de confiar no Senhor vem por meio de uma promessa que neste mesmo capítulo Deus faz para Abraão. E quando Deus estava ministrando essa palavra ao meu coração, né, assim, o Senhor disse: depois disso tudo, filha, não tenha medo não, né? Não tenha medo não, filha, porque sobre a sua vida uma promessa, né? Sobre sua vida uma promessa que ela continua de pé, independente de ter passado pelo que você passou, ou está passando, ou vai vir a passar, sobre a sua vida, que é dono de uma promessa, de uma escolha de Deus para a sua vida, sempre vai ter o depois. E esse depois sempre vai ser acompanhado com, né, uma promessa de Deus, de uma recompensa por você confiar nele, por você obedecer a ele, ao Senhor Jesus, né? Assim, essa promessa estabelece. Veja aqui no capítulo 15, Deus no 12 chama ele, diz que ele vai ser pai de uma grande nação, mas no capítulo 5, no capítulo 15, né, depois dele ter passado por tudo isso, o Senhor começa a falar para Abraão, né, assim, e ele começa a dizer para Abraão não temer. Ele começa a dizer que ele vai fazer de Abraão, né, uma grande nação. Ele começa, né, a falar para Abraão coisas tão grandiosas que Abraão, né, que estava dentro da tenda, e quando Deus falava com ele, no capítulo 15 diz, o Senhor diz: Abraão, sai desse lugar, né, assim, sai para fora desta tenda, né, assim, e começa a contemplar as estrelas do céu, começa a contemplar a areia, né, assim, se é que você pode contar. Porque esse depois de Deus, quando chega na nossa vida, sabe, é algo tão extraordinário que por mais que nós queiramos, né, imaginar, muitas vezes a gente vai querer ficar na tenda simplesmente só ouvindo as promessas de Deus. E o Senhor vai nos convidar para fora para mostrar a grandiosidade, né, da promessa que Ele tem e do poder que Ele tem para cumprir essa promessa em nossas vidas. Então, nessa manhã, essa reflexão meio que curta, né, talvez para alguns, mas que tão forte, pelo menos para mim, acredito para a Jana, né, que Jana está aí, né, recebendo da parte do Senhor essa palavra de Deus, né? Depois de você ter passado por tudo isso, há uma promessa de Deus chegando, e essa promessa de Deus é tão, né, assim, grandiosa, que talvez, né, você possa estar temerosa, e nessa manhã o Senhor disse: não precisa temer, você não precisa ficar com medo, né, do depois, porque o depois na sua vida, dono, escolhida da promessa de Deus, não os fingidos, né, os falsos, os mascarados, né, assim, o Senhor está falando daquele que tem a promessa de Deus, aquele que o Senhor escolheu, né, assim, da escolha de Deus. Para esse o Senhor diz assim: não precisa ter medo, sabe? Porque o que eu vou fazer na sua vida é tão grande, que você não pode contar, que você não pode imaginar, que você não consegue ver, né? Assim, ele não estava dizendo, né, para Ló. Não estava o interesseiro, aquele que olhou para as campinas entendendo que porque ele estava crescendo todo o seu gado, ele estava crescendo porque ele estava com Abraão, que era dono da promessa, né? Daquele que Deus escolheu. Mas o Senhor sabe que tinha uma promessa específica para Abraão. E Ló, né, se introduz, Ló, né, assim, tá lá, e o Senhor cria aquela situação para soprar, porque quem era o dono da promessa era Abraão, né? E a Bíblia diz que depois de Abraão ter passado por toda essa situação, ter chamado,
Ló, né, assim, porque a ordem de Deus era sair do meio da tua parentela, mas talvez Ló era alguém muito especial para Abraão, e ele chama, né, Abraão, e isso talvez tenha sido doloroso para Abraão ter que separar dele, né, assim, mas a Bíblia mostra que Deus não fala para Ló, Deus fala para Abraão, aquele que ele escolheu, aquele que ele tinha uma promessa, ele tinha um projeto, ele tinha um propósito enorme. Talvez, né, você possa até estar ou preocupado com alguém ou com a situação, né, de como vai ser, né, talvez alguém até ache, né, que está prevalecendo contra você. Eu quero te dizer que Deus está dizendo, não temas, não tenha medo, porque depois disso tudo que você está passando, né, assim, existe uma promessa rica, grandiosa, né, estabelecendo na sua vida, que por mais que eu utilize a minha serva, né, para falar, para trazer, né, para a palavra de Deus alegrar o teu coração, né, assim, você nem pode contar a dimensão dessa promessa de Deus estabelecida na sua vida. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia e que nesse dia, né, assim, você lance fora do teu coração todo medo, né? Todo medo do que será o amanhã, porque o amanhã, o antes de Ló, ele já passou, e o depois Deus fala com ele, mas o amanhã de Ló vem acompanhado com a promessa de Deus de fazer ele pai de uma grande nação. Então, o teu antes você já passou. O teu hoje, que é o depois, Deus está dizendo, ei, não fique com medo, porque o amanhã de Deus na tua vida vem acompanhado com promessas que você nem pode imaginar, nem contar, porque assim o Senhor falou para Abraão, e assim nessa manhã Ele fala para mim e para você. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, que você tenha um excelente dia, que você continue sendo esse agente abençoador, né, de transmitir nas redes sociais essa palavra, né, para outras pessoas. Nossa irmã Bruninha vai estar salvando, colocando lá no canal, tá certo? E que você possa compartilhar, curtir, né, e compartilhar essa palavra para pessoas, né, que necessitam ouvir, né, as verdades da palavra de Deus, daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que Deus muito o abençoe. Beijo.